pessoal, tudo bem? Essa aula tem como título O fim da Guerra Fria e os problemas econômicos da América Latina. A gente vai discutir um pouquinho o caminho que os países latino-americanos têm feito desde o fim do século XX e no início do século XXI. Para começar, a gente tem que falar um pouquinho do contexto do fim da Guerra Fria. No início dos anos de 1990, a União Soviética, que era um dos lados dessa bipolarização do mundo, a gente diz que a Guerra Fria foi um período após a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo ficou bipolarizado, dividido em dois polos. De um lado, os Estados Unidos e o bloco de países capitalistas, de outro lado, a União Soviética e o bloco de países comunistas. E que durante esse período houve uma disputa, para quem iria prevalecer. Foi um período também de bastante apreensão, porque tinha a possibilidade de um grande conflito e que poderia levar ao recurso de armas atômicas. Então, esse período ele acaba com o fim da União Soviética, quando a União Soviética ela entra em uma crise interna, econômica e política, que leva ao fim desse país que liderava o bloco comunista. Então, o que acontece na prática? A partir dos anos 90, esses países que eram União Soviética, eles vão se tornando capitalistas aos poucos. E essa bipolarização ela deixa de existir, porque um dos polos, que era a União Soviética, não existe mais. Com isso, o mundo tende a se unificar em torno da solução capitalista, com vários polos econômicos. O pessoal em geografia diz que o mundo deixa de ser bipolar para ser multipolar, ou seja, para ter várias áreas do planeta que são importantes para a economia capitalista. Então esse é o contexto que acontece a partir dos anos 90, e a grande pergunta que a gente tem que fazer na aula de hoje é qual é a relação disso com a América Latina? O que acontece? A América Latina, incluindo o Brasil também, tinha passado por um período de várias ditaduras militares e ditaduras que seguiram o caminho do capitalismo. A grande exceção nesse sentido de países capitalistas é Cuba, que seguiu o modelo socialista, mas no geral a América Latina permaneceu capitalista durante a Guerra Fria. Com o fim desse confronto com a União Soviética, o capitalismo ele tende a se arraigar ainda mais nesses países. E como mundialmente o que aconteceu foi o avanço da globalização, isso também tem desdobramentos na América Latina. Você já ouviu falar nesse processo global, essa ideia de globalização? O que acontece? Globalização é um termo muito usado por professores de geografia e de história para definir essa redução, vamos dizer assim, nas fronteiras entre os países, a maior conexão entre os países e as economias, formando uma espécie de uma economia global. Isso é um processo que dura muitos séculos e que está num momento bastante avançado, Cada vez mais as empresas têm filiais em vários países, são transnacionais, e a economia ela não é mais de um país ou de outro, está tudo interligado. Como é que isso tem desdobramentos na América Latina? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu. Houve a tentativa da formação de uma área de livre comércio nas Américas, a ALCA, que acabou dando errado. A ideia era mais ou menos o seguinte: os países latino-americanos iriam ter uma área de livre comércio com os Estados Unidos. Por que isso era complicado? Tinha essa ideia de que se tivesse um livre comércio das mercadorias aqui da América Latina com os produtos estadunidenses, a gente ia sofrer um sério prejuízo, e essas empresas americanas só iam se fortalecer. Essa ALCA acabou não saindo do papel por essa razão. Outra coisa que eu gostaria de destacar de novo nesse cenário após o fim da Guerra Fria é o que a gente chama de agenda neoliberal. O que é isso? Vamos entender bem de perto. É o modelo econômico do liberalismo, que é muito antigo, é lá do século XVIII, diz em linhas muito gerais que a melhor maneira para o funcionamento do capitalismo é a pouca participação do Estado, do governo na economia e uma grande participação das empresas, portanto, que iriam concorrer. Isso levaria necessariamente à queda nos preços e uma melhor competição e um melhor funcionamento da economia de mercado. Isso valeu durante um bom tempo na história do mundo, até que entrou em crise no século XX. No final do século XX, surge uma nova onda de liberalismo, por isso neo, esse prefixo aqui tem a ver com novo, um novo liberalismo que volta a afirmar esses princípios a partir dos anos 80, por iniciativa, sobretudo, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha.
Esse perfil de neoliberalismo afirmava que o governo deveria cada vez mais retirar sua participação na economia, deixar, por exemplo, de ter empresas estatais, permitir que esses blocos transnacionais se formassem sem muita participação dos governos, porque se acreditava que dessa forma, com o avanço da economia de mercado, tudo seria melhor para esses países, né? Por conta dessas crenças de que a concorrência ela gera coisas positivas para o consumidor. Qual que é o problema no caso específico da América Latina? A América Latina, diferente desses países que eu falei, né, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, tem um histórico de subdesenvolvimento muito pronunciado, né? Vale a gente lembrar que os países da América Latina eles foram colonizados pelos europeus a partir do século XVI, foram colônias dos europeus, foram por muitos séculos explorados, né? Tiveram uma industrialização bastante tardia, feita bem depois das potências europeias. Tudo isso contribuiu para que a gente chegasse numa condição de subdesenvolvimento, né? Quer dizer, com maus índices de desenvolvimento humano, com difíceis condições de vida para a maior parte da população, com economias que são pouco industrializadas se comparadas às dos países centrais, as principais potências do mundo. Mas por que existe um problema entre essa agenda neoliberal de diminuição de participação do Estado e o subdesenvolvimento? Será que só as empresas mesmo são capazes de melhorar as condições de vida das populações desses países latino-americanos? Isso gera, na verdade, um grande impasse que tem alguns desdobramentos políticos. Desde o final do século XX, mas também no início do século XXI, a América Latina tem oscilado, ou seja, tem modificado. Horas elege governantes de esquerda, horas elege governantes de direita. Vou explicar melhor isso aqui. Esquerda é a maneira que os historiadores normalmente fazem referência às pessoas que têm ideias mais ligadas aos trabalhadores e à construção de uma igualdade social por parte do Estado. Então, em geral, as pessoas que têm ideia de esquerda defendem que os governos eles têm uma participação muito importante na redução das desigualdades, né? Então, é necessário que o Estado, de uma maneira geral, dê condições de, por exemplo, de saúde, de educação, para que essas pessoas se alimentem melhor. De outro lado, estão os governos de direita, que pensam que essa não é tanto uma função do Estado, seria mais uma função, de repente, da economia. Os governos de direita, em geral, acham que esses governos que dão muita assistência, eles estão, na realidade, viciando as pessoas para ficarem sempre dependentes do Estado. Os governos de direita, eles defendem uma menor participação do Estado na assistência à população, certo? Então, na América Latina, o que acontece no fim do século XX, no início do século XXI, é que tem horas que há a eleição de vários governantes de esquerda, em outros momentos, os governantes de direita fortalecem. E aí, a gente chega a um momento de grande desafio, né? Uma das grandes questões do nosso século é como é que os países latino-americanos vão se inserir nessa economia global, né? Mesmo com todas as mazelas do subdesenvolvimento e de um histórico de exploração e de condições difíceis que ainda não foi superado. Para encerrar nossa reflexão, eu gostaria que vocês ficassem atentos a um elemento aqui do nosso quadro. Não sei se você já viu, se não, sugiro fortemente que procure aí na internet. Essa é a réplica de uma escultura de um arquiteto brasileiro chamado Oscar Niemeyer, que está no Memorial da América Latina em São Paulo. E ela se chama Mão e tem uma referência a esse sentimento de latino-americano, né? O que é essa mão espalmada, onde o mapa desses países é feito com sangue? O que significa esse sangue, né? Ele tem muito a ver com todo esse passado que eu mencionei, de uma condição de subdesenvolvimento, exploração e de riquezas que saem daqui para, na verdade, serem apropriadas por outros países. A grande questão é, será que nos nossos tempos, esses países da América Latina conseguem dar a volta por cima e realmente melhorar as condições de vida para a maioria de suas populações? A gente torce que sim, mesmo assim é importante que o debate continue, não é verdade? Até uma próxima!